Oi galera, tudo bem? Bruna Binotto aqui e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Não sei nem se o som vai ficar bom, mas eu tô no erro. Eu tô há 2 semanas sem postar o vídeo e eu vou tentar contar um pouquinho pra vocês do meu momento atual hoje. Tá? Eu contei um pouco do meu testemunho no passado, do que eu vivi sozinha, mas eu também tenho um testemunho pra contar pra vocês da minha vida depois com o Vitor, como foi e o que Deus tem feito até hoje na minha vida. Eu disse nos meus outros vídeos que eu sempre tive relacionamentos conturbados que eu digo assim, não era um relacionamento cheio de problemas, não, mas eu sempre desmanchei meus relacionamentos por conta de tudo que eu vivi. Eu achava que eu poderia causar alguma dor para aquela pessoa que eu estava me relacionando, porque eu tinha traumas, eu tinha reflexo de um passado muito doloroso. Então, tudo que eu podia fazer para conseguir terminar com aquele relacionamento, mesmo se não houvesse motivo, eu fazia. E na vontade de não magoar alguém, eu acabava magoando, porque eu terminei relacionamento com pessoas que foram incríveis também, pessoas de Deus, mas eu não estava preparada. Eu nunca tinha sentido a paz de querer me casar com alguém. Eu nunca tinha sentido a paz de poder imaginar aquela pessoa que eu escolhi para passar comigo todos os dias da minha vida. Mas um certo dia eu consegui. Um certo dia eu senti tudo aquilo que eu nunca tinha sentido por ninguém. E eu decidi sim, dizer sim. Eu decidi viver os sonhos que Deus tinha para mim. E eu conheci o Vitor, né? A gente se identificou muito, nós tínhamos o mesmo sonho de construir uma família. Eu costumo dizer que se a pessoa que você vai casar, ela não entende suas piadas, sai fora, tem que pelo menos entender suas piadas. E ele entendia tudo, todas as minhas brincadeiras, todos os meus jeitos, todas as minhas bobeiras, sabe? Porque eu não sou normal, então a pessoa tem que ser um pouquinho anormal também. A gente começou a planejar tudo que vocês possam imaginar de casamento. Durante 1 ano, 2 meses a gente namorou, noivou e casou. Mas 2 meses antes de casar, o Vitor descobriu a anemia. E a gente começou a correr atrás disso tudo, começou a tentar diagnosticar a anemia, a origem da anemia. E com o tempo a gente percebeu que a anemia não era alimentar. A anemia não era de origem alimentar. Então a gente continuou procurando médicos da Marinha, médicos do plano, médicos por fora e nada de ninguém diagnosticar. Chegou um médico pra gente que ele pediu pra gente desmarcar o casamento para que a gente pudesse cuidar da saúde do Vitor. A gente conversou, ele chorou muito porque ele viu que, como era uma doença no sangue, eles não estavam conseguindo saber qual era o motivo e a gente ficou muito desesperado. A gente concordou, cancelou o casamento, ficamos por 1 semana com o casamento cancelado. Mas uma médica da Marinha, ela perguntou pra gente como estavam os preparativos do casamento e a gente falou que cancelou o casamento. E ela disse que não era pra gente cancelar porque essas doenças no sangue, elas são muito raras, são muito difíceis de serem diagnosticadas e poderia demorar muito tempo e que ele precisava de mim, ele precisava do meu apoio e que isso poderia desmotivar ainda mais ele. Então a gente falou, poxa, se for de Deus, a gente vai tentar remarcar tudo. E a gente vai conseguir todas as datas. Data com pastora, com chá de lingerie, data com casamento, com tudo. E a gente fez isso e conseguiu. Graças a Deus, a gente conseguiu voltar com todas as datas, conseguiu remarcar tudo e continuar vivendo aquele sonho que o Senhor tinha colocado no nosso coração. A gente viveu uma luta muito grande porque durante esses 2 meses a gente ia pro médico de manhã e saía do médico à noite, esperando o resultado de exames, fazendo trocentos exames. E nenhum exame era possível diagnosticar qual era a doença que ele tinha. Eles só conseguiam dizer pra gente que era uma doença mieloproliferativa, que era uma doença rara, mas que não poderia dizer qual era a doença que ele tinha. A gente foi fazendo isso tudo, desmarcamos nossa passagem de lua de mel pra fora, pediram pra gente botar pra dentro do Brasil, porque ele já estava passando mal com sintomas aleatórios, porque a doença estava progredindo. Mas a médica falou pra gente, vamos viajar, vamos pra lua de mel, cuidado, mas quando ele voltar, a doença vai ter progredido um pouco e com certeza a gente vai conseguir diagnosticar o que ele tem. E a gente foi e voltou assim, apesar de saber que a doença estava evoluindo, a gente voltou muito animado porque a gente tinha certeza
Que essa incerteza, esse ponto de interrogação que os médicos colocaram na nossa mente, né? Não é culpa deles. O ser humano tem um corpo muito complexo. Mas ficava um ponto de interrogação porque todas as vezes falavam que a gente ia conseguir. Ah, mas com exame de medula vocês vão conseguir. Com isso a gente vai diagnosticar. E nunca a gente diagnosticava. A gente nunca teve uma resposta positiva do médico dizendo nós encontramos o motivo da doença. Então a gente ficou nessa durante mais 8 meses durante o casamento, todos os dias. 2 meses antes do casamento e 8 meses durante o casamento. Foram 10 meses tentando diagnosticar uma doença que ninguém conseguia saber o que era. E a gente estava muito apreensivo e alguns médicos falaram pra gente que essa doença poderia evoluir para uma leucemia aguda. E isso me deixou muito nervosa, isso me deixou muito preocupada, porque eu perdi a minha avó para leucemia aguda. E a única coisa que me deixa muito feliz e contente é porque Deus tem um plano de salvação para cada pessoa. Minha avó, ela aceitou Jesus antes de falecer. Então eu tenho certeza que ela tá junto com o Pai. E a gente falou, a gente tem que entrar nessa luta, nessa guerra, então vamos guerrear. E em julho de 2019 a gente começou um tratamento de quimioterapia. E a gente tinha que ficar 1 mês no hospital para fazer o condicionamento. 1 mês de tratamento, depois desse 1 mês era a primeira sessão, aí ficava em casa 3 semanas, aí depois 1 semana no hospital, segunda sessão, 3 semanas em casa. Só que quem aqui conhece alguém que faz esse tratamento de quimioterapia sabe que é muita ilusão isso, porque a pessoa que faz esse tratamento, ela fica muito debilitada. A imunidade dela fica muito comprometida e ela está muito propensa a ter intercorrência, muito propensa a ter infecções. Então, nesse intervalo que eles falam que a gente vai ficar em casa só acompanhando e indo ao médico nas consultas, é muita ilusão, porque às vezes eles emendam uma sessão na outra, porque não dá tempo de voltar para casa, de ter alta. Então a gente viveu praticamente o mês de 2019 todo internado. E em 2019, a gente foi até dezembro fazendo as 4 sessões de quimioterapia. Como eu disse anteriormente, a gente não tinha respostas positivas. Mas chegou um dia que o médico falou pra gente que o Vitor havia alcançado a remissão da doença e que não existia mais células leucêmicas na medula dele. E isso é muito bom para quem faz tratamento de quimioterapia, porque tem gente com as 4 sessões, ela não consegue atingir a remissão. E a gente ficou muito feliz, mas o médico falou, porém, o exame que você fez por fora, que foi um exame de sequenciamento genético, muito caro, diz que o prognóstico da sua doença é muito ruim. Então vocês não vão poder parar por aqui, vocês precisam fazer um transplante de medula óssea. E a gente começou a entrar em desespero, a gente não sabia mais o que fazer. A gente começou a investigar o que era transplante de medula óssea, a gente foi no INCA em reuniões, a gente tentou se informar de todas as formas, e o Vitor foi muito relutante em relação a isso, e eu também. Mas a gente foi percebendo que não era muito uma decisão nossa, e que não optando por essa decisão, a gente estava praticamente entendendo que ele não ia ficar curado, que a doença ia voltar e talvez sem esse transplante ele não conseguisse aguentar. A quimioterapia não iria responder ao retorno da doença, que vem muito pior. Então a gente, mais uma etapa a ser vencida, né? A gente, tô até cansada de falar, a gente resolveu encarar essa etapa. O INCA chamou a gente logo em janeiro, a gente não teve nem 1 mês de intervalo da quimioterapia, e a gente resolveu fazer o transplante de medula óssea. No primeiro transplante, eles escolheram o pai para ser o doador. O pai dele doou a medula, e quando a pessoa faz transplante de medula óssea, a gente conta assim, a partir do primeiro dia de doação, a gente conta D0, aí D1, D2, D3, como se a pessoa tivesse nascido de novo, como se ela tivesse destruído a medula dela e criado uma nova. E nesse período a gente descobriu algo muito difícil pra gente. E o nome desse algo é mucosite. Eu não sei se vocês conhecem, mas são inflamações das mucosas. Pode dar na faringe, laringe, esôfago, boca, ânus. E tem gente que só tem na boca, tem gente que não tem. Mas é muito difícil não ter, porque a química é muito forte. As doses de quimioterapia são muito altas, que se o médico não trabalha naquela área, ele não consegue entender. O Vitor teve mucosite da boca até o ânus. Ele não conseguia comer, ele não conseguia evacuar. Ele evacuava com muita dor. E nessa evacuação só saía sangue, porque a plaqueta estava muito baixa. Ele gemia de dor 24 horas, ele batia nas coisas de tanta dor. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu passava 24 horas do dia com ele, tentando fortalecê-lo, tentando ajudar e fazendo tudo.
ele se tornou completamente dependente de mim. E é muito difícil, com certeza vocês devem imaginar, quando a pessoa ela é muito independente, quando a pessoa está desde 17 anos fora de casa, militar, fazia tudo sozinho, e ela começa a ser dependente de uma pessoa completamente. Dependente da pessoa para limpar, dependente da pessoa para botar a roupa, dependente da pessoa para cuidar, para arrumar a cama, para dar banho. E isso mexe muito com o emocional da pessoa. Talvez eu contando pra você tudo que a gente viveu, você não consiga imaginar, mas eu falando pra você a forma que ele ficou dependente de mim, tudo que ele viveu, a dor que ele passou, você consiga imaginar como foi esse processo pra gente. A gente viveu isso e foi muito doloroso. O Vitor deveria ter tido alta em 1 mês a 2 meses de transplante. Só que no caso dele foi muito diferente. Ele teve uma intercorrência, ele teve uma pneumonia e a gente não conseguiu ter alta. A gente teve uma alta de 4 dias dentro do hospital, no hotel do hospital. E nesses 4 dias eles descobriram que ele estava com essa pneumonia, reinternou. Até então a gente não tinha ido para casa. Começamos a cuidar, investigar o que estava acontecendo, por que ele teve isso. E no D70 do transplante dele, a gente descobriu que a medula dele pegou, mas teve rejeição. E essa rejeição foi devido a frequentes infecções que apareceram no organismo dele por conta da imunidade baixa. E a gente ficou muito desesperado porque a gente estava vendo muitas pessoas fazendo transplante, indo embora e só acompanhando. A gente foi orientado no começo que o transplante não termina quando ele acaba. A gente foi orientado no começo que ele ia entrar de uma forma e ele ia sair de outra. Um tempo ele ia se recuperando, mas tudo estava muito contrário pra gente. Estava muito difícil a gente entender tudo que estava acontecendo. Eu tô querendo te dizer que a gente acreditou mesmo contra as circunstâncias, sabe? A gente acreditou mesmo sem conseguir ver nenhuma coisa boa acontecendo. Porque a gente confia e confiou em um Deus que faz milagre. E eu vivi o milagre de Deus emocionalmente, fisicamente. Então seria muito egoísmo meu não lembrar de um Deus que fez na minha vida e que ele podia fazer na vida do meu marido. A gente ficou esperando e o médico falou que a gente precisava fazer um novo transplante, também com o pai. Pagamos a passagem do pai dele novamente. Ele veio de novo, fez a doação da nova medula, um boost. Acho que é esse o nome que se fala. Começamos aquele processo de novo que já era muito dolorido a gente ter passado por tudo aquilo durante esses meses. Mas a gente tinha que começar do zero, como se a gente estivesse andando para trás, sabe? A gente contou D1, D2, D3, D4, D5. Quando chegou no D70, a gente descobriu que a medula não pegou. E a gente ia ter que começar a contar do D0, D1, D2, D3, tudo de novo. Então isso foi muito, muito, muito difícil a gente conseguir absorver todas essas informações e entender que Deus estava no controle. Mas a gente entendia e a gente perseverava e a gente não sabia fazer outra coisa a não ser confiar em Deus. A gente não tinha outra escolha. Então, tudo que eu vivi na minha vida e tudo que eu passei no meu outro testemunho também gira em torno de dependência de Deus. Então, eu acredito que o mais forte, o que eu mais aprendi hoje é total dependência de Deus. Eu não sei o que seria de mim, eu não sei o que seria da minha vida, eu não sei como eu estaria hoje se não fosse Deus. E a gente fez a outra medula e começou a contar. Muito animado porque foi diferente com ele, mas a gente sabia que o milagre ia ser muito maior e que ele poderia contar isso para outras pessoas e ganhar muitas vidas para Jesus. Porque Deus faz assim, ele faz com que, ainda que o que você esteja vivendo seja muito ruim, ainda que você seja submetido a uma coisa que você não escolheu, uma doença, um abuso sexual, sei lá, Deus é capaz de transformar tudo aquilo que era ruim em coisa boa, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente foi vivendo, tiveram outras intercorrências, teve pneumonia de novo, e nesse segundo transplante a gente pegou Covid dentro do hospital. Eu consegui me recuperar, mas o Vitor não teve sintomas. Ele teve depois uma pneumonia do Covid, mas ele não tinha nada muito aparente. E a gente começou a perceber que esse Covid não saía do organismo dele, passaram 50 dias e nada de sair do organismo dele, e ninguém entendia o porquê. As taxas dele do sangue começaram a cair novamente, acontecendo a mesma coisa que aconteceu na primeira vez. E quando chegou no D70 do segundo transplante, aconteceu a mesma coisa que tinha acontecido no primeiro transplante. É muito difícil pra gente entender isso. Eu não vou dizer pra você que eu fui perfeita e que ele foi perfeito e não questionar Deus. E aceitar tudo de forma muito tranquila. A gente viveu muitas noites e muitos dias reclamando, não entendendo o que a gente estava vivendo.
A diferença é que a gente nunca desrespeitou a soberania de Deus, a gente nunca blasfemou contra Deus. Eu passei muitos dias e muitas noites sem dormir direito no hospital, porque eu tinha que ter forças, arrumar forças no momento que eu podia ficar quietinha sozinha para poder no outro dia incentivar o Vitor e falar para ele que as coisas iam melhorar. E falar pra ele que a gente precisava lutar, independente das coisas que a gente estava passando, independente das coisas que a gente estava vivendo, a gente precisava perseverar e acreditar. Se a gente ficasse prostrado, chorando todos os dias, a gente não ia ter tempo para confiar, acreditar e clamar a Deus pelo milagre. Eu consegui entender completamente que eu tinha duas opções. Ou ver a cura completa de Deus e sobrenatural na vida do Vitor, ou eu ver Deus capacitando os médicos para que ele fosse curado. E eu falei, Senhor, se o Senhor não usou a forma sobrenatural, que o Senhor use a forma natural e que o Senhor capacite os médicos. A gente teve muita amizade com as pessoas dentro do INCA. Eu fico muito feliz porque eu criei um amor por muitos ali dentro que eu morei lá. Então eu criei um amor tão grande por eles que eu ficava feliz com cada visita que a gente tinha, independente da resposta que a gente ia receber. Porque a gente sabia que eles estavam fazendo de tudo que eles podiam fazer pela gente. A gente fez esse segundo transplante e aconteceu a mesma coisa. E entraram 3 médicos no quarto e falaram pra gente que o transplante tinha dado errado de novo. E que agora a gente ia precisar do transplante da irmã dele, não do pai, porque se fosse do pai ia ser o mesmo método, as mesmas coisas e poderia acontecer a mesma coisa. Só que tinha um problema muito grande nisso aí. O Vitor estava com Covid positivo. E se ele começasse a quimioterapia, eles não sabiam como o organismo dele ia reagir com Covid positivo, com uma quimioterapia debilitando ainda mais ele. E eles falaram que isso era a única coisa que preocupava a eles. E que a gente ia começar a quimioterapia e que a gente ia ver como ia ser. Consegui fazer uma festinha surpresa pro Vitor dia 28, tava perto. Eu não podia sair do hospital também, eu tava 24 horas presa dentro do mesmo quarto com ele. Mas eu consegui com que as pessoas trouxessem. A enfermeira deu a bola. Aí eu falei com minha mãe pra fazer o bolo, eu falei pra minha mãe trazer comida de casa, né, pra ele. E tudo que ele quis naquele dia a gente fez do jeitinho dele. Eu consegui com que 30 ou 40, não sei, pessoas, amigos, gravassem um vídeo pra ele, incentivando ele e dando força pra ele, pra que ele continuasse, ele perseverasse, porque as coisas iam melhorar. Naquele dia, quando a gente recebeu a notícia que a medula não pegou de novo e que a gente tinha que ter que ir pro 3º transplante, a gente chorou 24 horas do nosso dia. A gente chorou muito de soluçar, de não aguentar, ao ponto de eu pedir ajuda a uma médica para que ela passasse lá para falar com o Vitor. Isso me deixou muito mal, muito ruim. Eu falava, Senhor, o que eu faço? Como eu faço para ajudar ele? Como eu faço hoje para falar para ele ter força de uma coisa que eu também não tô tendo controle, ninguém tá tendo controle. Eu falo para ele todos os dias que as coisas vão melhorar e as coisas só pioram. Por favor, só o Senhor pode. Só o Senhor pode consolar, confortar o coração dele, aumentar a fé, aumentar a esperança. E depois que eu mostrei esse vídeo, eu me alegrei muito porque o Vitor voltou uma pessoa completamente diferente. Ele chorou muito com esse vídeo, mas ele voltou acreditando de que ele iria sair dessa e que ele iria conseguir. Mas, dia 2 de julho, o Vitor foi entubado. Ele passou mal, ele sentiu falta de ar 2 vezes. Na segunda vez eles resolveram entubar o Vitor com medo de não dar tempo de atender ele a tempo. Isso foi muito difícil pra mim, porque eu tinha muito trauma do aparelho da intubação, do respirador. E eu tive experiências muito ruins lá no hospital, de uma pessoa ir embora, ele estava no respirador do meu lado e eu dormi uns 10 dias com aquela máquina. Eu não esperava, foi muito de repente. A gente estava brincando no mesmo dia, à noite, a gente estava lendo a Bíblia, a gente estava conversando, eu estava aprendendo violão e de repente as coisas mudaram completamente. Um paciente entubado, ele não pode ter acompanhante. Um paciente entubado, ele não pode ter visitas, não na época do Covid. E eu saí de lá muito triste, eu lembrava disso, eu lembrava que eles iam me expulsar de lá. E eles começaram a mandar eu catar minhas coisas depois que ele foi entubado para eu ir embora. Mas graças a Deus, com essa amizade, com esse vínculo que a gente criou, eles deixaram todos os dias visitar o Vitor um horário diferente. Então todos os dias eu tinha oportunidade de orar por ele, de trocar a meia dele, de dar carinho, de falar com ele. E algumas vezes a sedação dele estava um pouco fraca, ele estava muito resistente à sedação por ser novo, então ele chorava e às vezes ele tentava se mexer e tentava acordar. Eu achava que a mucosite era algo mais difícil que eu tinha vivido, mas meus dias mais difíceis foi
entrar 11 dias com ele entubado dentro do quarto. Porque todos os dias que eu entrava, o aparelho dele estava diferente e tinha uma piora. Todos os dias. E mesmo com essa piora, eu orava a Deus e falava para Deus que não importava aquilo que eu estava vendo, não importava as circunstâncias, o Vitor tinha vencido coisas que a gente nunca imaginou que ele fosse vencer. Então, aquelas mudanças não eram nada para um Deus tão grande. Mas eu comecei a falar para Deus que eu entendia que ele podia recolher o Vitor e que ele podia ficar com o Vitor aqui curado com a gente. Nós, como seres humanos, temos a mente muito limitada e tudo que a gente quer é ter essas pessoas perto da gente. A gente não entende a morte, a gente não entende. Não adianta que a gente não entende, porque isso dói muito dentro da gente. Mas quando a gente começa a entender o plano de salvação de Deus, quando a gente começa a entender que aquela pessoa ela não vai mais sofrer, ela não vai mais ter dor, ela não vai mais ter quimioterapia, ela não vai mais passar por isso. A gente estava 6 meses internados consecutivos dentro do hospital. Só esse ano. Então, quando a gente começa a entender o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa, a gente começa a entender o plano de salvação. Depois de 11 dias, um dia antes do meu aniversário, a médica entra em contato comigo. Eu vi que o telefone era do INCA, eu já sabia do que estava se tratando. E ela falou para eu ir com os documentos do Vitor para o hospital e com alguém, para eu não ir sozinha e para eu ir calma. Aquilo me machucou muito, doeu muito dentro de mim. Mas eu tenho certeza que ele tá muito melhor do que ele estava antes. Tem uma coisa pra contar pra vocês que eu nunca contei em público também, e nem no vídeo. É que lá pra março o Vitor teve uma visão indo pra tomografia. E ele via um guarda-roupa muito branco, com cabide muito branco, com vestes muito brancas, com um rapaz todo de branco, e ele não conseguia enxergar o rosto daquele homem. Ele só ouvia ele falando: meu filho, você precisa vir comigo. Meu filho, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais choro, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais medicamentos. Você precisa vir comigo. E ele falava: não, eu acabei de construir minha família. Não, eu não quero ir, eu não quero ir. Ele: mas se você ficar aqui, você vai prolongar seu sofrimento, você vai ficar pior. E ele falava que não queria. E naquele dia ele voltou pro quarto, eu tava esperando ele. E ele chorou o dia inteiro e não quis falar comigo. No final do dia, eu perguntava: pelo amor de Deus, me fala o que tá acontecendo, o que falaram pra você, o que houve, eu não sabia o que tinha acontecido. E ele resolveu me contar, e ele contou exatamente isso que eu contei pra vocês. A minha cabeça começou a trabalhar muito, porque se aquilo era algo de Deus, como eu iria contrariar ele falando que não era de Deus? Eu falei: amor, você tá com doses de morfina muito altas, você tá vivendo muitas coisas na sua cabeça. Eu tenho certeza que isso pode ser algo de Deus, mas você precisa orar para que Deus dê paz no seu coração. E depois desse dia a gente continuou orando e não desistimos. E passaram vários meses, e nesse dia do aniversário dele, dia 28 de junho, eu dormi e eu sonhei. Eu tive um sonho. E nesse sonho, era o aniversário dele no sonho também. E eu passava a roupa dele toda, a gente morava numa casa muito grande e todas as famílias, minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo morava junto com a gente. E eu passava a roupa dele e falava: amor, hoje é seu aniversário, estão todos te esperando lá fora. E ele falava: não, mas eu não quero essa roupa que você passou. Eu quero a roupa que eu vou escolher. E eu fiquei muito estressada, porque eu fiz de tudo pra passar aquela roupa, deixar ela linda, perfeita lá pra ele usar, e ele não quis. E ele pegou a roupa dele, passou, e quando ele se arrumou, eu vi ele lá na festa, ele tava com uma calça branca, com meia branca, sapato branco, blusa branca, casaco branco, tudo de branco. E quando ele virava, a roupa dele continuava com etiqueta, e nessa etiqueta Deus falava comigo na mesma hora: veste novas. Ao mesmo tempo que aquilo me doía muito, eu liguei a visão que ele teve com um sonho que eu tive. E eu desesperadamente tentei entrar em contato com a pastora Zenete. Eu falei com uma menina que ela foi minha intercessora no Moriá, lá na Instância Paraíso. E ela deu a notícia para a pastora Zenete para que ela orasse para o Vitor, porque o Vitor estava entubado. E na mesma hora ela falou que a pastora orou, e ela orou por mim também. E quando eu soube da notícia que ele tinha falecido, eu fui avisar essa menina e eu falei: o Vitor faleceu. E ela falou pra mim, sabia que isso ia acontecer, que quando ela estava orando, o Senhor mostrou pra ela o Vitor ao lado do Pai, com vestes novas. Então eu tenho pra você 3 confirmações de que o plano de salvação de Deus é diferente do nosso. É diferente do que a gente deseja pra aquela pessoa. Talvez você não saiba como o Senhor tem me fortalecido. E eu digo pra você que
Eu também não sei como eu tenho ficado, como eu tenho sobrevivido, como eu tenho conseguido prosseguir. Eu também não sei. Eu falo para as pessoas que é Deus, mas eu sempre disse para Deus que assim como Ele fez na minha vida no passado, assim como Ele fez na minha vida quando eu estava sendo molestada pelo meu avô, cheio de traumas, cheio de problemas, eu tinha certeza que Ele poderia fazer a mesma coisa comigo numa situação que eu não imaginava. Então eu falava para Deus: Senhor, começa a agir na minha vida da mesma forma que o Senhor agiu no passado. Não permita, Senhor Deus, que eu te abandone. Não permita, Senhor Deus, que eu blasfeme contra o Teu nome. Não permita, Senhor Deus, que eu tente entender coisas que não são para eu entender. Não permita que eu me questione em excesso, mas me mantenha, independente do que aconteça na minha vida, independente do que aconteça com meus sonhos, com meus planos, me mantenha firmada em Ti. E desde então, eu tenho procurado buscar minhas forças em Deus, firmar os meus pés em Deus, esquecendo um pouco dos sonhos que eu tinha, eu, Bruna. Não que eu estivesse errada, eu tenho sonhos ainda, mas eu digo pra você hoje que meus sonhos, meus planos, tudo que eu tentei planejar durante a minha vida, não é mais o primeiro plano no meu coração. Eu digo pra Deus que eu tenho muitos sonhos, mas hoje eu preciso que Ele continue me direcionando para saber para onde eu devo ir, como eu devo agir. Porque os sonhos que eu tinha foram frustrados. Foi aí que eu comecei a entender que eu estou completamente dependente de Deus. Não adianta eu planejar nada. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. E eu estou vivendo completamente isso. Eu fiz muitos planos, eu tinha muitos sonhos, fiz várias coisas que, mesmo que eu orasse falando para Deus, Senhor, que os meus planos sejam os seus planos, que meus sonhos sejam os seus sonhos, que meus pensamentos sejam os seus pensamentos. Às vezes a gente se anima tanto que a gente começa a fazer as coisas achando que é da vontade de Deus. E quando Deus muda mesmo que seja da vontade de Deus, quando Deus muda aquela situação, se seu coração está naquilo, você se frustra e você fica muito mal. Então a única coisa que eu digo pra vocês hoje é que eu falei pra Deus que, independente das mudanças que ocorrerem na minha vida a partir de hoje, independente se meus planos que eu tinha anteriormente sejam alterados, eu quero saber o que o Senhor quer pra mim. Então o que me traz paz é que eu fiz tudo que vocês possam imaginar pelo Vitor. Não digo isso por mim, eu digo isso que Deus amava muito o Vitor. Muito, muito, muito. Eu conseguia sentir isso por mim. Ao ponto de eu não conseguir não fazer alguma coisa pra ele. Eu fazia tudo de todo o meu coração, ao ponto de não me cansar. Eu não estava dormindo direito, eu acordava 5 horas da manhã, às vezes 4 para estudar um pouco antes de ir pro hospital. Eu não estava ligando pra nada. Isso nunca foi doloroso pra mim, isso nunca foi cansativo pra mim, eu nunca vou reclamar de nenhum minuto, de nada que eu tenha feito por ele. Eu nunca vou reclamar. Mas eu sei que isso é a graça de Deus, é o que Deus traz na nossa vida, dentro da gente, e faz com que a gente age em amor por outra pessoa. O Senhor me ensinou a estender a mão por outra pessoa. Ele me ensinou isso porque talvez se eu não tivesse passado por todo o processo que eu vivi na infância, eu não soubesse estender a mão para quem estava com dor, para quem estava precisando. Então eu louvo a Deus hoje por tudo que eu vivi na minha vida, por tudo que eu vivi no passado, por todo o abuso que eu tive, por tudo que um dia eu tinha questionado que não deveria ter acontecido na minha vida. Porque se tiver uma pessoa, uma vida que eu possa ajudar, e se aquilo de fato me transformou, com certeza eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu fui anteriormente. Do que eu seria se eu não tivesse vivido nada disso. Então, esse é um resumo pra vocês muito, muito, muito resumido. Se algum dia eu puder ter a oportunidade de contar detalhes de algumas coisas pra vocês, eu espero conseguir. Eu espero poder mostrar pra vocês que o único objetivo de eu estar contando tudo isso é pra engrandecer o nome de Deus e pra ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer com a gente. E que às vezes a gente reclama da nossa vida por tão pouca coisa, sabe? Por bobeiras que eu não consigo nem pensar aqui agora, porque tem tanta gente vivendo tanta coisa. A gente reclamava da nossa vida lá dentro do hospital, mas ao mesmo tempo a gente via crianças de meses, crianças de 8 anos, 7 anos fazendo o mesmo procedimento. Pensa, é uma criança, ela não viveu nada ainda e ela já estava passando pelas mesmas coisas que a gente estava passando.
Então, quando a gente começou a ver que o nosso problema era grande, mas não tão grande comparado a outras pessoas, a gente percebeu que a gente não podia reclamar e que a gente mostrava para as pessoas que a gente se divertia, a gente brincava, a gente maratonava, a gente assistia culto online, a gente ceiou, a gente fez tudo dentro do hospital. Então eu espero que, assim como eu tenho superado, assim como o Senhor tem feito na minha vida, o Senhor faça na sua. Se você gostou do vídeo, se você tiver alguma pergunta, se eu puder esclarecer mais coisas para vocês, curte o vídeo, compartilha com outra pessoa para que ele edifique a vida de outra pessoa e ela entenda que Deus é capaz de curar o nosso emocional, Deus é capaz de nos fazer prosseguir mesmo diante de uma situação adversa.